Graças a Deus que nos dá a vitória, amém? Pegue seu copo com água, porque no final vamos fazer o ato profético. Esse é o copo da Quadrangular. Quadrangular que no mês de novembro está fazendo aniversário no Brasil. E também quero lembrar aos homens que estamos no novembro azul, para os homens se cuidarem. Hoje, a nossa meditação é em Josué, no capítulo 15. Eu quero ler aqui o versículo 17 a 19. Diz assim: Tomou, pois, Otiniel, aliás, versículo 16, diz assim: E disse Caleb: Quem ferir a Quiriates, Sefer, e a tomar, lhe darei a minha filha Aquisa por mulher. Quiriates Sefer era uma cidade. Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Querias, irmão de Caleb, e deu-lhe a sua filha Aquisa por mulher. Sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu que pedisse um campo a seu pai, e ela desceu do seu jumento. Então Caleb lhe disse: Que é que tens? Ela disse: Dá-me uma bênção, pois me deste terra seca, dá-me também fontes de águas. Então lhe deu as fontes superiores, as fontes interiores. Aqui, esse capítulo, ele tem 63 versículos. Esse capítulo, ele nos fala capítulo 15, da herança de Judá. Quando foi feito aqui a distribuição de terras. Então aí vem o nome das pessoas, as terras. E nesse capítulo nós vamos encontrar aqui dois acontecimentos lindos, duas mensagens lindas. Uma é o versículo 16 e 17, que fala sobre o casamento da filha de Caleb. O Caleb, queridos, ele era um homem intrépido, ele era um homem lutador, ele era um homem trabalhador, ele era um homem, Francisco, que não comia o pão da preguiça. Então, ele desejava o quê? Que a sua filha casasse também com um homem intrépido, com um homem corajoso, com um homem determinado. Então, quando ele foi dar a mão da filha dele em casamento, ele falou assim, o homem que conquistar lá aquela cidade, a cidade de Quiriat Sefes, eu vou dar minha filha para o casamento. Aí foi aquele corre-corre dos homens, né? Para tomar a cidade. E quem conseguiu essa proeza de tomar a cidade foi o Otiniel. Certo, queridos? Então, nós vemos assim, que a Aquisa, ela viu o pai dela lutar, ela viu o pai dela trabalhar, enfrentar o adversário, o inimigo, lutar. Então ela confiava que aquela proposta do seu pai era boa. Assim como nós devemos confiar no nosso Pai Celestial e crer e acreditar que as propostas dele são boas e que ele tem o melhor para nós. Muitas vezes, mesmo debaixo de luta, debaixo de sofrimento, se nós estamos andando com Deus, nós temos que entender que até mesmo debaixo daquela luta que estamos enfrentando, há um propósito de Deus. Como diz Paulo, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. É verdade que muitas vezes passamos momentos ruins, momentos difíceis, momentos que às vezes a gente chega até a perguntar, cadê Deus? Onde é que está Deus? Será que ele não está vendo? Por que ele está permitindo? Mas se pode ter certeza que se servimos a Deus, o Pai, ele tem o melhor para nós. E no versículo 19, nós vamos ver a Aquisa, porque o pai dela deu a ela
uma terra seca. Ele deu a ela, o esposo dela, terra, repartiu as terras, mas era uma terra seca. Então a Axa, ela sabia que uma terra sem água não lhe traria sustento, nem lhe daria condições de sobrevivência. Então o que ela fez? Diante disto, ela expôs a situação ao pai e pediu a ele que desse a ela também fonte de água. Então, ela poderia ter aceitado com resignação suas terras secas, mas ela ousou buscar ajuda. Ela poderia dizer, sim, papai, obrigado pela terra, mas era uma terra seca. Então ela foi ousada. Ela disse, eu vou pedir ajuda, porque a terra que o papai me deu é uma terra seca, eu vou pedir a ele então que me dê uma fonte. Então ela ousou buscar ajuda e assim ela recebeu muito mais do que pediu. Então, com isso, Áquisa demonstrou que era uma mulher com o mesmo perfil corajoso de Caleb, porque o pai dela era corajoso. E ela foi corajosa, porque ela já tinha recebido o marido, recebido as terras, mas como não tinha água, ela foi lá e, pai, eu preciso de água. A terra é seca. Então ela foi corajosa. O que isso nos ensina? Isso nos ensina que pais e filhos jamais devem esconder um dos outros os problemas que lhe afligem. Muitas vezes o pai tem problema e esconde dos filhos. Muitas vezes os filhos têm sérios problemas e esconde dos pais. A Axa, ela ganhou a terra, mas ela tinha um problema, a terra era seca. Então ela foi atrás de água. Ela sabia que o pai dela tinha fonte para dar. Então, nós não, isto, falando agora do mundo espiritual, isso nos mostra o seguinte, nós não podemos deixar apresentar os nossos problemas, as nossas necessidades a Deus. O apóstolo Paulo diz em Filipenses, não andeis ansiosos por coisa alguma, tudo, porém, seja conhecido diante de Deus, através de súplica e oração. Pedro também lhe diz assim, lançando ele sobre toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A ansiedade é um grande mal desse século também. Nós devemos lançar a nossa ansiedade, os nossos cuidados aos pés do Senhor. Quando aquela mulher viu que estava sem terra, tinha terra, mas não tinha água, talvez tenha começado a bater uma ansiedade, mas ela, vou já falar com o papai, vou já falar com ele. Então, eu quero dizer que ele, o nosso Deus, ele é um pai infinitamente melhor que os nossos pais terrenos. Ele está pronto a atender os pedidos dos seus filhos. O Senhor tem fontes puras e inesgotáveis a oferecer àqueles que o buscam em seu auxílio. Então, assim como o Caleb, ele ofereceu fonte de água à sua filha, assim também é o nosso Pai. Ele tem fonte de água cristalina para oferecer a ti. Assim como ela levou a sua questão ao seu pai e ele atendeu, pegue também as suas questões e apresente-as a Deus, seja questões psicológicas, seja questões de alma, seja questões financeiras, apresente a sua questão a Deus, apresente a Deus aquilo que está afligindo a sua mente, afligindo a sua alma, afligindo o seu coração. Aquilo que está te irritando, aquilo que está te deixando nervoso, nervosa, aquilo que está tirando o seu sono, aquilo que está deixando você abalado, abalada, aquilo que está abalando o seu casamento, a sua fé, sua vida emocional, material, profissional, financeira, apresente ao Senhor Deus. Ele tem a solução. Querido Deus e Pai, obrigado por este dia que o Senhor fez. Obrigado por mais essa oportunidade de trazer essa tua palavra. Obrigado pela revelação do teu Espírito. Assim como o Senhor deu a sua filha a um homem trabalhador. Prepara esse pai, essa mãe que tem filhos para casar. Venha preparar, ó Deus, o esposo, a esposa para os filhos dos teus servos. Aqueles que têm netos para casar, prepare a esposa, prepare o esposo.
em nome do Senhor Jesus Cristo. Papai, atenta à necessidade desta família, deste casal. Tu sabes a necessidade de cada um em todas as áreas da vida. Tu és o socorro bem presente na angústia. Venha suprir, papai, em nome do Senhor Jesus. Aquela mulher ganhou a terra, mas ela precisava de água. Ela fala com seu pai, ela apresenta ao pai dela a situação. Meu Deus, receba quando este pai, quando esta mãe, quando a pessoa que está ouvindo essa live se aproximar de ti e apresentar a sua situação em nome de Jesus. Tu és o socorro presente na angústia. Se tiver alguém angustiado, tira, arranca essa angústia, arranca a dor emocional, arranca a dor do luto, em nome do Senhor Jesus Cristo. Venha suprir cada uma das necessidades do teu servo e da tua serva. Amém? Pode beber água. Glória a Deus. Meu querido, minha querida, e que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão gloriosa do Espírito Santo seja com cada um de vós. E coloque seu joelho no chão, fale com o Pai Celestial. Ele vai suprir essa necessidade, essa carência que você tem, assim como o Caleb atendeu a filha dele. Um beijo no teu coração e viva Cristo. Glória a Deus.